Assim como temos uma forte inclinação a valorizar a grandeza, exaltar o que é grande, também temos uma tendência de enaltecer, admirar e desejar quantidade, abundância. E é claro que aqui eu não quero de alguma forma defender ou incentivar que devamos ser pessoas acomodadas, conformadas, medíocres. Não. O meu desejo é trazer uma reflexão sobre a necessidade que nós temos de lidarmos com maturidade e sabedoria com essa questão do pouco. E aqui, para melhor compreensão e abordagem desse assunto, eu vou destacar 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é o pouco e a salvação. Não despreze o pouco, porque Deus não o despreza em se tratando de salvação, por exemplo. Sabemos que Deus é Deus de abundância, mas Ele não se move meramente e simplesmente baseado em número e em quantidade. Claro, Deus providenciou a salvação para todos e deseja a sua salvação para todos, mas a grande verdade é que, comparado ao todo que Deus quer que abrace e que seja salvo, são poucos os que desfrutam dessa salvação que Deus em Cristo nos providenciou. Mateus capítulo 22, versículo 14 está escrito assim: porque muitos são os chamados, muitos são, e poucos os escolhidos. Porque poucos dentre os chamados são aqueles que escolhem o Senhor. Sim, é claro que Deus quer quantidade, Deus quer número, mas não sem qualidade, não sem essência, porque não adiantará nada. Antes uma minoria fiel do que uma maioria, do que uma multidão infiel e desobediente. E eu e você precisamos fazer essa reflexão. Em qual grupo nós nos encontramos? Entre muitos infiéis ou entre os poucos, os raros, que temem o Senhor? E mais, Deus deseja usar muitos, até porque o trabalho é grande, existem tantas almas para serem alcançadas, mas Deus não se ilude, há poucos com quem Ele pode de fato contar. Mateus 9,37, Jesus disse assim: a messe é grande, mas os operários são poucos. Versículo 38, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então Deus quer mais pessoas no seu reino, na sua obra, trabalhando? Claro que sim. Mas enquanto estes não chegam, Deus quer contar com os poucos e quer fazer muito através desses poucos. Em Juízes capítulo de número 7, Deus manda que Gideão possa reduzir o número de seus guerreiros para enfrentar um exército inimigo numeroso. Gideão obedece e Deus, através daqueles poucos guerreiros, providencia a vitória, destruindo os opositores de Gideão e de todo aquele povo. Isso significa que os poucos, unidos ao Senhor, são capazes de fazer muito, são capazes de realizar grandes feitos. Em segundo lugar, eu destaco aqui a bênção no pouco. Existe um ditado popular, por exemplo, que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Antes, o pouco com Deus, com a bênção de Deus, que o muito sem Deus, sem a presença do Senhor. E em relação ao pouco, nós precisamos entender essa questão da bênção também na perspectiva da gratidão. Nós precisamos ser gratos pelo pouco que nós temos. Eu aprendo com o apóstolo Paulo lá em Filipenses, pois ele diz em Filipenses 4, versículo 12, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Nós precisamos disso. Sejamos gratos com aquilo que nós já temos, com aquilo que o Senhor já nos deu, ao invés de só ficarmos com os olhos focados na abundância e na fartura que nós tanto almejamos, que tanto queremos. Precisamos entender essa questão de viver a bênção no pouco, também no ser temente a Deus, no ser obediente, no ser fiel. Olha só esses textos que estão lá em Provérbios. Primeiro eu vou citar aqui Provérbios capítulo 15, versículo 16. Diz assim, vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com inquietação. Já em Provérbios capítulo 16, versículo 8, nós lemos assim, mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Isso fala sobre nós vivermos o pouco na presença de Deus, no temor do Senhor. Em terceiro e último lugar, eu falo aqui sobre o pouco e a multiplicação. Não despreze o pouco, porque o pouco pode ser o princípio de muito. Do pouco Deus faz vir o muito. Existe um outro ditado também muito conhecido que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. E veja esse texto que está também em Provérbios capítulo 13, versículo de número 11.
Os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem, desaparecem. Os acumulados pouco a pouco aumentam. Mais uma vez a bênção de Deus no pouco sendo multiplicado. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 23, quando Jesus está ali contando a parábola dos talentos, ele diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Nós vemos aqui uma multiplicação na vida desse servo por conta da sua fidelidade no pouco. Então que possamos ser fiéis no pouco, porque Deus vai multiplicar este pouco. Em 1 Reis, capítulo de número 17, o profeta Elias manda uma viúva trazer para ele água e também um pedaço de pão. E ela diz que só tinha um punhado de farinha e um pouco de óleo na ânfora. Mas por fim, ela faz o que o profeta lhe disse, ela prepara para ele um pãozinho. E é a partir daquele pãozinho que ela prepara com o pouco de farinha e o pouco de óleo que ela vive um milagre de multiplicação extraordinário. Em 2 Reis, capítulo de número 4, uma outra viúva, agora no ministério de Eliseu, vive também um grandioso milagre de multiplicação. Ela tinha apenas um pouco de óleo em apenas uma garrafa, mas Deus multiplica aquele óleo de modo que ela pôde pagar a dívida que estava sendo para ela motivo de grande preocupação e angústia. Deus multiplicou o pouco de óleo. Se você também vai no final do capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver também uma multiplicação de pães no Antigo Testamento, pois havia apenas 20 pães de cevada e trigo novo em um saco, e através de Eliseu, Deus fez uma multiplicação de modo que 100 homens pôde se alimentar e ainda sobrou. Olha que maravilha, gente. É assim que nós também vemos de modo muito especial no Novo Testamento, em João capítulo de número 6, pois diante de Jesus havia uma multidão faminta e de repente, através de apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus faz um milagre de multiplicação e toda aquela multidão é alimentada, de modo que ainda sobraram 12 cestos. Aqueles poucos pães, aqueles pouquíssimos peixes foram multiplicados. Então que nós possamos olhar de maneira diferente para o pouco, pois ao nós colocarmos esse pouco na presença de Deus, nas mãos de Deus, nós precisamos crer que Deus é capaz de multiplicar e conceder abundância através daquele pouco. Então essa é a mensagem que eu deixo a você: não despreze o pouco. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.